Está no ar mais uma edição do Cybercast e hoje nós temos a ilustre presença da Crislane Rezende, que atua com saúde e bem-estar para os idosos através da Amor e Cuidado Barra. Crislane, que honra ter você aqui no podcast do Portal Cyber. A honra é minha. É com muito prazer que a gente vem falar de um assunto tão importante, que é a saúde e bem-estar do idoso. E quando a gente fala em idoso, a gente tem que pensar numa pessoa que tenha paciência. E esse seu trabalho é lindo. Cris, o que te motivou a cuidar da saúde do idoso? Antes de eu entrar no Amor e Cuidado Barra, eu trabalhava como terapia ocupacional. E dentro da terapia ocupacional, eu descobri, né, esse amor que eu tenho pelos idosos e a complexidade que tinha na área de idosos. E aí eu resolvi atuar para dar mais atenção, dar mais valor, né, aumentar a qualidade, né, na saúde do idoso. Então, você que tem idosos, não somente que tem, mas que conhece alguém que tem, você recomenda esse podcast, que inclusive está sendo feito aqui diretamente do estúdio Pipoca e Guaraná, pois nós vamos, através desse podcast, dar voz aos sentimentos, dar voz e visibilidade aos idosos. Agora, Cris, uma coisa interessante. Quando a gente pensa em cuidado de idosos, assim, que sinais a Uhum. pessoa, o parente, o familiar precisa estar atento nessa questão de pensar em ver um cuidador, tem que olhar a necessidade do idoso? Que sinais? A gente não tira, né, a questão do familiar procurar, um especialista, né, porque hoje a demência, né, tudo: "Ah, meu pai tem demência, minha mãe tem demência, eu vou colocar alguém aqui porque está esquecendo", e não é bem assim. Então a gente sempre direciona o familiar a que vai até o médico e, junto com o médico, nós fazemos um atendimento em conjunto. Então o médico passa pra gente, né, passa para o familiar, o que tem realmente o idoso, e a gente de forma em conjunta consegue atuar. Então sempre ir ao médico, a gente não o cuidado domiciliar ou tanto o cuidado hospitalar não tira, né, a questão realmente de ir ao médico, porque muitos familiares não querem ir ao médico, às vezes procuram um geriatra depois, e a gente sempre fala: "Não, tem que ir ao médico, para tomar medicamento, para saber qual é realmente a orientação". Mas que sinais tem que observar no idoso para se pensar: "Não, tá na hora de buscar uma ajuda"? Que sinais tem que observar no idoso? A gente sempre a questão é, se o idoso, ele está se sentindo sozinho, né, se o esquecimento dele, ele está muito além, os sinais, como é que está sendo a forma dele andar, porque ele acaba fazendo a rotina do idoso muda. Então a questão de esquecer remédio, eu não lembro qual remédio eu tomei, aí você tem uma preocupação maior. Tem que aquele idoso, ele precisa ter uma verificação de sinais vitais, então o familiar não está ali para ver os sinais vitais. Então aí, realmente tem que procurar ajuda, né. E aí nós temos esse tipo de ajuda tanto como a do Amor e Cuidado que você oferece, né, que é o cuidador de idoso de forma domiciliar, como também das instituições de longa permanência. Mas Uhum. quais os benefícios entre ter um cuidador em casa e deixar o idoso numa instituição de longa permanência? Todos os tanto uma casa de idoso quanto um cuidado domiciliar, ele é de extremo valor. Só que a gente não podemos, deixar de ouvir esse idoso. O que que esse idoso quer? Né, será que esse idoso, ele vai querer sair da residência dele para ir para um lugar aonde ele não conhece? Ou não, às vezes esse idoso, ele é imperativo, ele gosta de conhecer pessoas, ele não quer mais ficar em casa, é um idoso que gosta de viajar. E aí o familiar, né, propõe ao idoso, conversa com ele, e aí o idoso, ele vai decidir, né. Então, não podemos tirar essa decisão do idoso. Claro, tem muitas das vezes que o idoso, ele não consegue mais decidir, tá num estágio muito avançado, né, da demência, ele não consegue reconhecer mais nada, aí o familiar solicita que esteja uma internação. Mas tem vários passos para dizer: "Não, aqui é o lugar ideal, aqui é o lugar ideal". Então, é como o idoso está, né.
E nesse sentido, assim, nós temos várias empresas que prestam esse serviço, mas qual o diferencial do processo de seleção da sua empresa ao buscar um cuidador de idoso para as demais do mercado? A gente tem um diferencial, porque a gente tem várias etapas, né. Tem a etapa da entrevista, então a gente faz uma entrevista presencial, nessa entrevista presencial a gente vê como que tá o vestuário daquela cuidadora. Depois tem a questão de se ela fez o curso de cuidador, quantas horas tem, e nós solicitamos que pra poder fazer o curso técnico de enfermagem. Nós damos todas as orientações, então ela passa por vários processos. E ali tem um processo comportamental. Às vezes a gente tem uma cuidadora, que é uma cuidadora que ela verbaliza muito bem, tem uma cuidadora que ela fala bastante, ela tem umas questões dela que vai coincidir com o cuidador. O cuidador não, com o idoso. Então, é um idoso que quer uma cuidadora que fale, ele quer uma cuidadora que saiba cozinhar, então a gente fala que a gente dá um match, né. Então, como que o cuidador quer e o familiar, né, o assistido quer e o familiar e o cuidador. Então a gente faz esse match realmente para entender o que realmente, eles vão coincidir. Então esse é o nosso diferencial, entender o que a casa quer e o se o perfil do cuidador vai se integrar ao que a casa quer. Gente, isso é interessante, porque a gente pensa na terceira idade como aquelas pessoas que, algumas são mais ficam mais sérias, outras e alguns idosos ficam mais chatinhos, Uhum. inclusive, né. A gente usar esse termo pode ser um pouco ofensivo, mas e aí, você ter alguém que tenha paciência para lidar com aquela pessoa, porque tem idoso que só quer conversar, só quer falar. Então quer dizer que tem um profissional, um perfil de cuidador de idoso para cada tipo de cliente de idoso que você vai contratar, Tem, vai atender. a gente trabalha a gente assim, vamos dizer que a gente melhora o perfil comportamental, né, daquela cuidadora. A gente trabalha a gestão de emoção. Então é um trabalho contínuo para o perfil realmente se adequar. Só que cada pessoa ela tem a sua complexidade, ela tem o seu perfil, tem assistido que não quer que falar que não quer que fale, ele tem: "Não, eu quero que o cuidador, ele fale pouco. Ah, eu quero um cuidador que seja interativo", e a gente vamos se encaixando. Eu tenho a troca que a gente tem de cuidador com assistido, ela é muito pouca. A gente acerta porque para o assistido, é muito ruim essa troca de cuidador o tempo todo. Tanto para o assistido, né, que é para o idoso, e tanto para o familiar. "Ai, tá trocando de novo, não me adaptei, tá trocando de novo". Então, para não ter essa troca, que ela é desgastante, tanto para o cuidador, "O que que eu fiz de errado?". Então, a gente vai aí a gente, entende o perfil e dá super certo. Agora, existe também uma questão de rotina, né, para que o trabalho realmente seja feito com excelência. Sim, eu fui professora, então eu já trabalho com rotina desde a parte da educação. Então, todo o meu método que eu tive como professora, eu levo para a área de cuidados, e que também é um outro diferencial. Então, a gente tem uma rotina de cuidados desde do quando o cuidador chega até ele ir embora. E ele tem que entender do processo, que não é só, eu tenho uma rotina, eu tenho que fazer porque eu tenho obrigação. Não. O nosso cuidador, ele entende o processo, ele entende a importância. Então, ele faz aquilo com uma outra visão. Então, quando a gente pede também pro cuidador ter um técnico de enfermagem, para ele ampliar melhor, para ele entender o que é o cuidado, que a gente fala, não é só um acompanhamento, que a gente vê o idoso muito assim, é um acompanhante, não, ele é um profissional da saúde. Os nossos cuidadores são profissionais da saúde. Interessante essa questão da rotina, que assim como a criança precisa de rotina para o seu desenvolvimento, o idoso também tem essa necessidade, então achei super interessante essa questão da sua do diferencial do seu espaço, vocês terem essa questão da rotina para o idoso, né, algo que é essencial para a saúde mental, para todas para as atividades, isso é bem bacana. Mas eu fico pensando, a família, quando ela vai pensar em contratar um idoso, quais são as inseguranças que geralmente eles têm em relação a isso? Quando a família ela quer contratar um cuidador.
Então ela fica insegura para saber se esse cuidador realmente ele é um profissional da saúde. Fica insegura para saber, os processos trabalhistas, né, quem é responsável por esse cuidador. Então quem é responsável por esse cuidador é a empresa, né, o Amor e Cuidado é responsável por esse cuidador, é responsável por esse treinamento desse cuidador. Então, quando a família vê esse valor, né, tanto que ela tem a dona, né, é uma profissional da área, e a gente faz todo esse processo, a família fica mais segura. Agora, outra questão aqui interessante, nós pegamos uma pergunta aqui de um dos nossos leitores, e ele diz o seguinte: que orientações você daria para uma família que está percebendo que o idoso está começando a precisar de ajuda, mas ainda não sabe por onde começar? Eh, Foi o que a gente estava falando anteriormente. Procurar realmente, um especialista na área, para entender, levar até esse especialista, levar até o neuro, se for uma questão neurológica, né. Antes mesmo de buscar um espaço de cuidador de Sim, idoso. sim, porque ele tem que Aham. entender o que está acontecendo com o familiar, né. Às vezes é uma questão da glicose, e às vezes ele está com uma infecção urinária, né, isso provoca uma confusão mental, e tem vários outros aspectos, então tem que levar realmente para um profissional, né. E aí ele viu: "Olha, meu familiar, ele está, com essa tá debilitado, está precisando", já aconteceu, quando eu fazia terapia ocupacional, do assistido, ele tá, muito confuso, e eu detectar que não tá bem. Eu perguntar qual é o nome da sua mãe, não saber. E aí a filha achava que era uma demência, e quando foi ver ela estava com um tumor. Então, isso é muito importante. Claro que a gente vai detectar, porque a gente tem um caderno de cuidados, tem uma rotina, nós vamos entender o que está acontecendo ali e vai passar para o familiar. Né, quando nós estamos dentro da família. Mas quando não tem realmente um profissional dentro da casa, que você está vendo algum aspecto que é diferente, leva para um profissional da saúde, né. Importante esse posicionamento, né, que às vezes a gente que não tem acesso a essas informações, Uhum, você vai logo no espaço e aí a pessoa às vezes quer o cliente, que quer aquele idoso como cliente, vai aceitar aquilo ali, uhum, onde eu achei bastante interessante esse posicionamento que o Amor e Cuidado Barra tem, em primeiro, não procure a gente, primeiro se atentar às questões de saúde que é de responsabilidade de um profissional da saúde, né, uhum, seja da área que for, seja do psicólogo, seja da parte, do profissional que atende os idosos, geriatra. seja da parte do geriatra, buscar primeiro esse profissional, que aí ele vai fazer todo esse levantamento para Uhum, depois pensar em ir a um profissional, um cuidador de idoso. Bem sim, importante isso. sim. E quando tem alguém assim na nossa casa, alguém cuidando da gente, estou me sentindo a idosa, veja só. Como é que é a questão de administrar a autonomia do idoso? Porque às vezes a gente pensa: "Ah, é como se estivesse cuidando de uma criança", mas Uhum. talvez isso possa afetar também o seu desempenho, seu desenvolvimento. E como que é administrar a questão da autonomia do idoso quando se tem ali já alguém que vai estar ali disponível para fazer as coisas para ele? Em primeiro lugar, o idoso ele não é uma criança, né. A gente não pode infantilizar o idoso, isso deixa ele muito deprimido, tira as condições dele e, assim, a liberdade, e não é isso, né. Dentro dele não tem qualidade mais, né, então infantilizar o idoso nós não podemos. É claro que muitos idosos, às vezes, perde a parte motora, né, a parte cognitiva, a parte auditiva. Eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro e aí ela estava falando: "Minha audição tá fraca, minha parte motora tá fraca, mas aqui funciona. Enquanto aqui funcionar, vocês vão me aturar". Então, isso é muito importante, né. Eh, Ele vai perdendo, eh aspecto motor, né, a pele vai ficando flácida, mas isso aqui tem a idade de um adulto. Então, olhar
para o idoso dessa forma. Eu tenho, familiar que liga para mim e ele quer tirar essa autonomia. Eu sei o que meu pai precisa, eu sei o que minha mãe precisa, meu avô precisa. Então, eh, a questão da vida, né, dele não existe mais, ele tá ali só esperando o momento. Então o idoso ele sente: "Pô, eu tô aqui só esperando o meu momento". Então isso daí é muito triste e a gente trabalha tanto para a família, para tirar essa crença, não é infantilizado, ele tá ali, ele tá vivo, a mente tá viva, e vamos trabalhar diante disso, né. Eu tive, pessoas do meu lado, assim, conhecidos, que brigou com a mãe, porque a mãe queria colocar, um dente novo. "Pra quê mãe, você colocar um dente novo? Vai ficar com quem?". E quando veio passar pra mim, eu falei: "Olha bem o que você falou, ela tá viva, né". Pesado isso, hein? Ela tá Pesado. viva, então assim, por que você vai tirar, isso dela ficar bonita? Você fica bonita só pra quem? Ela não pode se amar. E aí ela não sabia, ela não fez por mal, o filho não faz aquilo por mal. E aí, eu conversando, e ela mudou. Esse dia eu perguntei: "Sua mãe, ela colocou um dente só, ela tá se sentindo", mas mudou a crença, mudou tudo, então eu acho que isso tem que ser mais falado, realmente. E você destacou ainda há pouco, né, essa questão do idoso estar com esse pensamento de: "Não, estou só esperando a hora de ir embora". Uhum. Você deu até exemplos, né, de como que vocês atuam, mas o quão grave é o idoso estar nesse cenário, Cris? É, de não eu não sirvo mais, né. E você o familiar, ele não mostra o quanto aquela pessoa é especial, o quanto aquela pessoa, eh, f fez, né, por você, quanto ela fez essa construção do seu eu, quanto ela foi importante para a construção do seu eu. Então, é olhar para esse idoso e trocar também a crença dele. Mostrar o quanto ele é útil para a sociedade, útil para ele. A gente trocar. Então, a gente não está esperando a hora de ir embora, né, a hora de ir embora para todo mundo a gente não tem um relógio, pode acontecer da gente ir embora a qualquer momento. Então, a gente tem que trabalhar muito isso dentro de casa, né. E como, por exemplo, você falou aí de mostrar para o idoso que ele é útil. Uhum, Como a família e uhum. também até mesmo o cuidador de idoso, podem colocar isso na prática para gerar esse sentimento de sou útil, sou importante aqui? Que atividades você sugere, por exemplo? Nós trabalhamos sempre assim. A gente sugere, né, e nós, convidamos, né. Aí vamos dizer que na casa do idoso tenha lá a cuidadora que faz a comida para ele. Ele não tem que ficar na sala esperando a comida ser feita, porque ele não pode mais fazer. Convida ele, às vezes é uma senhora que ela já cozinhou muito. "O que que a senhora quer comer? O que que a senhora fazia? É um bolo? Me ensina a fazer que eu não sei, eu acho que eu também desaprendi". Então assim, aquela mãe que cozinhava muito, ela agora vai fazer a função de uma Ana Maria Braga, vamos dizer assim, vai fazer uma função de professora ali e tá ensinando, tá interagindo. Então isso tá mexendo com a mente, isso mexe com o valor emocional e olha como é diferente, né. Vamos para o quarto, a cuidadora tá lá: "Olha, vamos escolher sua roupa juntas". Então assim, olha o trabalho em conjunto. "O que que a senhora pode me ensinar?". Eu já tive, idosos que fazem uma pintura linda, que fazem, uma costura, quer ensinar a fazer uma coisa, mas não tem. O filho não quer aprender a costurar, o neto não quer aprender a costurar. A cuidadora fala assim: "Me ensina a bordar". E ela fica, assim, admirada, por quê? Ela está ensinando uma pessoa que quer aprender um valor que hoje não tem mais, e ali, às vezes ela desperta outra, né, aquela idosa ali que achava que não tinha nenhuma função, ela virou uma professora. Então troca-se, né, então a gente ensina isso para o cuidador, mostra isso para o familiar e tudo muda. É sensacional, porque não só para o idoso, como para qualquer ser humano, você se mostrar ser útil Uhum, para o outro. E dependendo da estrutura familiar, a gente vê cenários em que o idoso está ali como um encosto. A sensação que aquela família passa, uhum, aquele idoso está ali como um encosto, não é uhum. mesmo? É, a gente pega situações bem pesadas, né, que,
Eh, ele tá esperando o tempo passar, né, ele não tem mais a gente não pega só idoso não, tá. Eu já tive casos de pacientes, com Alzheimer com 50 anos e Jovem, né? jovem, e falar assim: "Mas ela não tem, ela vai ficar, não tem por que fazer, não tem o que fazer com ela". Eu fiquei, 2 anos como terapeuta ocupacional e a gente trabalhava as emoções. As emoções estavam ali. Chegou um momento que o médico falou que era para parar de diminuir o remédio antidepressivo, porque ela já estava muito bem. A diminuição do antidepressivo, porque ela estava tendo um estímulo emocional. Aí eu entrei de férias, quando eu voltei, ela teve uma piora, depois eu saí. Mas o quanto o estímulo emocional de um paciente com Alzheimer, nível médio, diminuiu o antidepressivo. Exatamente. E aí você vê essa questão de trazer as emoções, de fazer o outro se sentir importante e aos poucos ir se libertando dos medicamentos, né. Sim. Aí uma paciente que, tá com Alzheimer avançado, é o que eu falo, a paciente ela tá com Alzheimer, ela tá com esquecimento, mas, muitas das vezes ela tá ali ainda, ela tá ali, tem uma parte vai ter um momento que ela não vai estar mais ali, mas naquele momento que eu estive com ela, ela estava ali. E aí a gente vai resgatando, sabe. E eu ficava com ela 1h30, você imagine um cuidador de idoso estando com ela 24 horas, o quanto ela poderia estar mais presente. Fantástico, Cris. E aprofundando mais nas questões da gratidão, Uhum, quando a gente vê aquela família vendo aquele idoso como, ai, um problema. uhum, E aí quando ele vem a família passa a ter essa atitude de gratidão uhum. por tudo que aquela pessoa foi, como o cenário muda, não é mesmo? Sim, muda. Eh, Nós ajudamos, né, tanto o familiar a trocar aquele olhar, porque a gente o familiar chega uma hora que, assim, ele quer fazer tudo. E ele vê que não dá para fazer tudo, então às vezes o familiar ele tá num caos total e vê com um peso. Então quando entra, né, o amor e cuidado, dando uma estrutura, a mente vai se resolvendo, a gente faz um amparo, né, porque um amparo, a gente vai um amparo de um psicólogo, tá eu ali em conjunto, a gente tá, 100%, vamos dizer, online para a família, de suporte, né. Então, a gente é o suporte que aquela família não tem mais. Aí eu tenho um suporte agora, eu tenho um suporte para conversar, eu tenho um suporte para falar que eu não tô aguentando. E a gente dá uma solução, é assim, a gente dá um direcionamento para um médico que precisa, e a família não sabe procurar um médico que tenha referências, e a gente tem referências para poder indicar. Então, realmente, nós, eh, damos esse suporte, isso é sem preço. E você poderia comentar alguns casos, assim, que tenham sido marcantes nessa questão de vocês terem lá um cuidador de idoso e fez, assim, um impacto. Com certeza Uhum. traz um impacto, mas aquele, assim, que foi até inesperado para vocês. A gente tem um caso, foi pouco tempo, a gente tem vários casos, mas esse, assim, foi bem importante pra gente. Ficamos com a assistida acamada durante 13 dias. Eh, a gente a gente entende, né, o que o assistido precisa. E aí o familiar falou de algumas questões, e eu em casa falei: "Temos que trabalhar a psicologia positiva, temos que mudar a mente dessa idosa", e aí nós colocamos, meditações. Todo dia que ela acordava de manhã, eu oferecia meditação, ela aceitou. E ela tinha sonhos, ela estava muito agitada, melhorou o estado dela, mas infelizmente ela faleceu. E o familiar, ele agradeceu pelos 12, 13 dias que o amor e cuidado estava. Ela falou: "Foi fundamental esse momento, assim, final da minha mãe na terra, com a empresa Amor e Cuidado". Então, pra gente é uma gratificação tremenda, porque poderia ser assim: "Ah, eu paguei uma empresa à toa, ficaram só 13 dias, minha mãe ia morrer". Pelo contrário, eu não esperava um agradecimento desse, né, então pra gente foi muito importante.
Agora de uma forma, assim, para a gente ir ao coração das pessoas que estiverem nos assistindo, o que jamais dizer a um idoso? Você jamais pode falar para um idoso que isso não é para ele, infantilizar, né, eh, falar: "Você não tem idade mais para isso". Eu acho que trocar essa fala, né, "Tá vendo que você vai, eh, se ferir", ou "Tá vendo que você, isso não é para você", e sempre essa verbalização negativa para o idoso. Em qualquer tempo. Eu acho que a gente pode trocar a fala, a gente pode direcionar, colocar para pensar, né. A sua mobilidade não tá legal, eu tô preocupado, eu tô preocupada com você. Não é que não tenha mais idade, é uma preocupação, então você troca. Então você coloca ali, o que você sente. Eu não quero que você se machuque, porque isso pode acontecer. Vamos mudar isso aqui. Né. Então, eu acho que sempre mudar a fala, né, de uma forma positiva e convidar esse idoso a participar da própria vida, porque a gente não convida, a gente simplesmente vai fazendo as ações e não convida o idoso para participar da sua própria vida. Eu lembro que, às vezes, eu me direciono à minha mãe, aí ela fala: "Você tem que me pedir mais ajuda, você tem", ela trabalha, mas "você tem que me pedir mais ajuda", mas eu falo: "Mamãe", uso até esse termo: "Mamãe, você tem que", minha mãe tem só 50 anos inclusive, tá, avisa aí pra 50 anos. Você tem, porque já foi colocado na mente dela de que ela é idosa e agora é hora dela servir a mim como filha, cuidar, né, me ajudar com a minha filha, ser avó, aquela coisa toda. Mas eu acho, posso estar enganada e mudar de ideia, de quando eu me tornar idosa, eu vou querer viajar, curtir a vida. O que que você acha disso, Cris? Eu acho assim, viajar é muito importante, né. A gente, ter momentos e estar presente na viagem, não é só viajar porque é legal viajar, né, tá um momento de presença. 50 anos ela não é nem sênior, ela tá muito nova, é muito nova mesmo. E ela se colocar nesse lugar de: "Não, ela tem que", né, a gente fala assim: agora eu vou começar a viver". Viver todos os dias, todos os dias. Viva todos os dias. Viva com seus amigos, né, em tudo que você faz. Então eu acho que a gente tem que mostrar isso, né, pro idoso. Viver a cada segundo, né. Maravilha. E nós podemos orientar, por exemplo, pessoas que moram sozinhas, já estão chegando, não estão idosas, mas estão chegando próximo Uhum. da idade de se sentirem idosas. Nós podemos pensar em elas se planejarem financeiramente para ter um cuidador de idoso, que às vezes tem pessoas que moram sozinha, e o que que você tem para recomendar para essas pessoas? Se planejam. Eh, eu acho que tem que ter um planejamento, né, em tudo na vida. Quando a gente fala em relação à organização, né, que a gente ensina lá o cuidador fazer a rotina, a organização, isso é para a vida, não é só a rotina, não é só para o idoso. A organização financeira não é um custo barato, mas também não é só o idoso que precisa de cuidados, de alguém, junto com você. Muita das vezes, a pessoa não é tão idosa, mas ela precisa de alguém ali do lado, porque ela tem algumas complexidades, e há um custo ali. Então eu acho que o planejar realmente, eh, estar na terceira idade é importante. Agora, outro cenário que eu andei observando, a quantidade de idosos em condomínios. E Uhum, nos bastidores a gente havia conversado que você tem uma proposta para trazer para os síndicos, por exemplo, trazer para os síndicos em relação a eventos nos condomínios, a trazer, trabalhar a autoestima do idoso. Como que é esse serviço? a gente está com um projeto de saúde e bem-estar, dentro do condomínio, na área dos idosos, né. Esse projeto de saúde e bem-estar, nós fazemos uma palestra, um workshop mesmo, gratuito, onde nós levamos outros profissionais também, que atuam na área, para os idosos. Então nós temos, profissionais da área de segurança, na área da previdência, temos profissionais nutricionistas, fisioterapeutas.
Então, levamos esses profissionais, falamos mais sobre a saúde do idoso, tiramos dúvidas, temos momentos. Então, assim, é um projeto, que eu gosto muito de falar e é de grande valor, né, dentro dos condomínios. Então você não precisa sair, você vai ter um profissional ali, né, de confiança. Maravilha. Essa é a missão do Portal Cyber, dar voz e visibilidade para pautas que ficam ali escondidas. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de ter uma profissional especialista e apaixonada em cuidar dos idosos. A gente vê na fala da Cris, na forma com que ela capacita seus profissionais. Então, o Portal Cyber se orgulha, Cris, de levar o seu trabalho, a sua missão para o cuidado dos idosos. Temos considerações finais, Cris? Muito obrigada por estar aqui ao portal. Eh, é um espaço muito importante, né, que a gente dá voz à saúde do idoso, que não é tão falada, né, então venho agradecer. Muito obrigada. É isso aí, agradecemos imensamente pela sua audiência. Se você assistiu esse podcast até o final, recomende para algum idoso, também para quem tem idosos na família. Nos encontramos na próxima edição do Cybercast.